não se frustrarão. Olá, povo de Deus, boa noite. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, o inferno pode abalar, mas se ele tem um projeto contigo, ninguém impedirá. Ninguém impedirá, ninguém impedirá. E aí? Você tem sonhos frustrados? Talvez o homem ou o ser humano pode frustrar os nossos sonhos. Mas Deus, será que frustraria os nossos sonhos? Não, creio que não. Eu já vi um livro falando sobre isso, né? Eu não cheguei a ler, vi a capa. O Deus que frustra os sonhos, nossos sonhos. Os nossos sonhos, sim. Agora, os sonhos que foi sonhado pelo próprio Deus, às vezes quem tenta atrapalhar são os homens da terra. Lembra de José, do Egito? Deus tinha dado sonhos para ele, sonhos proféticos. Quem tem um chamado profético vai entender. E o que aconteceu? O que foi que aconteceu, na verdade? Muitos tentaram frustrar os seus sonhos. E não é diferente de mim, de você e tantas outras pessoas. Que às vezes você planeja algo ou tem uma idealização, né? Tem um objetivo e às vezes por você falar, não sei, antes da hora ou algo do tipo, já fazem de tudo para atrapalhar. Às vezes você só tem uma ideia, às vezes você nem quer exercer aquela, vamos dizer, executar aquilo, né? Às vezes você só tem a ideia e alguém rouba aquela ideia e você cabível à pessoa, ela exerce primeiro, né? Mas é como diz, nós não temos culpa de termos ideias como seres humanos, né? Ou de sermos criativos ou algo do tipo, quando somos assim. Se o Senhor permitir, um dia cumprir ou realizar alguns dos nossos sonhos, que são sonhos nossos, aí é entre os nossos sonhos, né? Da nossa criatividade, nossos desejos e tal. Mas quando é um sonho de Deus, que são sonhos e projetos de Deus, alguém pode frustrar? Pessoas ruins podem, porque se unem para tentar frustrar os planos de Deus. Então vai induzir muitas das vezes através de pessoas, né? Tipo assim, usando pessoas para frustrar os sonhos de Deus, ou seja, os planos do Senhor, o projeto do Senhor, ou até mesmo algo que a gente é direcionado pelo Senhor. Aí é que vem o que? A frustração. Muitas das vezes, como nós somos seres humanos, né, se sentimos frustrados por não estar conseguindo obter o resultado ou chegar no objetivo que nós imaginamos ou planejamos, ou até mesmo Deus nos orientou. Eu tiro por mim através de se influenciando a graça, né? Ou seja, tem pessoas aqui na cidade que poderiam me ajudar, pessoas de um ministério qual eu fiz parte sei quantos anos e não chega a um. Simples assim. Mas é como diz, se não te chamou, não vai. Se te rejeita, é porque Deus tem algo melhor ou maior. Pessoas que se diziam amigos, né? Então por aí a gente tira. Mas são o quê? Simplesmente me dá a entender que são pessoas que são invejosas. Talvez porque vê você postando alguma coisa ou falando alguma coisa e sempre quer lhe colocar para trás, né? Porque talvez, vamos dar um exemplo. Às vezes é o que? A sua aparência, que não está tão legal para algo do tipo, né? Damos um peso a mais. Aí você já não é adequada para, tipo, para um provador ou algo do tipo. Sempre estão ali querendo lhe colocar limitações ou controlar, né? Então, a gente vai observando certas atitudes assim, que a gente vê que são pessoas o quê? Simplesmente usadas pelo inimigo, é o que eu posso dizer. E por Deus, Deus não age dessa forma, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é amor e cristão dessa forma. Enfim, mas é como tem um ditado que diz que às vezes os de perto que era para ajudar
né, de fato, não ajuda. Às vezes, finda pessoas de longe ou de fora ajudando em vez de dos de perto. Não deveria ser assim, né? Que isso mude. Mas cada um só dá o que tem. É isso que nós podemos entender. Isso sim, às vezes nos dá raiva, nós ficamos chateados, porque eu sei que às vezes nós agimos dessa forma também, por inocência, não, por imaturidade, né? Porque talvez eu já feri alguém, eu já fui chata pra alguém, ou agi de uma certa forma que a pessoa não gostou, né? E bom reconhecermos quando a gente age de forma que não que ferimos alguém, ou que falamos algo, ou que fizemos alguma ação que, tipo, magoou alguém. Como ser humanos, a gente sabe que nós somos seres pensantes e estamos aqui para melhorar, né? Só quem não quer melhorar é o que não tá nem aí com o outro, como eu sempre falo. Quem não liga para o outro é eu comigo. É terrível, né? Simplesmente não se preocupa com o que o outro passa, com... Ah, eu não sei. Pra mim não tem amor. Pra mim não é cristão. Felizmente. Porque nessas horas que me dá raiva, sabe? Me dá ira. Tipo assim, aí eu falo às vezes brincando, mas ao mesmo tempo é um sentimento que vem de raiva e eu falo, Jesus, repreende. Porque onde eu sei que a tua palavra diz, né? Fala sobre a ira, que o Senhor se irou e não pecou. A gente pode se irar e não pecar. Então quando vem a ira, nesse momento, quando eu penso nas atitudes de algumas pessoas, aí eu falo, se eu pudesse arrebentar a cara de um monte. De um bocado de gente que se diz cristão. Olha só. Aí que vem a temperança, o domínio próprio, que precisamos ser o que tratados. Mas tipo assim, pra sentir a dor ou algo do tipo que tipo nos fizeram, né? Atitudes às vezes que nos magoam, nos machucam, porque a gente é ser humano. Simplesmente, só quem é jumento que talvez não sinta. Ou não é ser humano. Que quem é ser humano sente, né? Só que não tem noção das coisas que age como quer e simplesmente é normal. Ai, eu não sei quanto tem pessoas que adoecem nosso emocional e tudo mais. E eu fico, Jesus, me desgraça, me desgraça. Porque é muito ruim. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos que se encontram em Eclesiastes 8 ao 13. Versículos, a palavra do Senhor, nós aprendemos que ela é uma espada. Então ela vem primeiramente para mim, depois para quem a ouve, né? Ou para quem estamos, enfim, quem está nos ouvindo, né? Independente do público, independente do lugar, na igreja, ou um ambiente de trabalho, qualquer lugar que a gente possa ter uma oportunidade de falar de Jesus, né, na rua, ou assim pelas redes sociais. Estamos aqui para quê? Para falar o que o Senhor deseja, e a gente só pode falar quando primeiro Ele fala conosco. Muitos têm o conhecimento, a letra, é muito importante a gente ter conhecimento da letra, mas a revelação, a própria Bíblia diz que só o fogo, o Espírito Santo do Senhor é capaz de nos dar. Então talvez alguém possa ter o conhecimento da palavra e ler e entender, e interpretar até de uma forma um pouco diferente. Mas que tem o Espírito Santo do Senhor, sempre Deus vai nos orientar de uma forma que nós possa se ver primeiro, né, na palavra, tentar melhorar, aplicar, que é assim que nós devemos fazer como seres humanos. E essa luta às vezes é constante, gente, é diária. Então é tipo assim, tão desafiador ter hora ser cristão, saber que tem que perdoar, saber que tem que esquecer, quando muitas das vezes a nossa configuração é desafiador esquecer algumas coisas. Eu sou péssima em esquecer coisa ruim. Felizmente eu falo, Jesus, tire, dá uma amnésia, porque o que precisa esquecer, não esquece. O que não é para esquecer, eu esqueço. Uma letra de um jogral, um texto de um jogral, uma frase, um refrão, ou o que for, de uma música, uma palavra correta,
O que é para esquecer eu não esqueço, Senhor. Não é triste? É triste, mas maior é o sangue de Jesus por nossa vida. Então, o Eclesiastes 8:13 vai nos dizer, primeiramente, o tema já diz assim: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Olha só, quer dizer que o sofrimento tem vantagem, a paciência também tem vantagem. Na verdade, o sofrimento ele traz paciência e traz moderação para nós seres humanos. Entende de fato? Por isso que às vezes a gente tem que contar certas coisas só para o Senhor, que é o dever nosso como seres humanos. Mas a gente é ser humano, então às vezes a gente não consegue ficar calado e fica contando para alguém e às vezes alguém já, enfim, sai falando, né? Ou muitas vezes querendo desabafar nas redes sociais, às vezes tem alguém que queira. Às vezes a falta de sabedoria nossa mesmo, né? Já aconteceu isso comigo. Eu já compartilhei, às vezes eu tenho mania, né? O disléxico, talvez seja por isso. É a mania de ver imagem ou alguma coisa, um vídeo, querer comentar escrevendo, né? Sempre pega um vídeo ou uma imagem para refletir, para falar alguma coisa. Eu sou dessas, ou tem a ver com os melancólicos. E eu lembro que uma vez eu fiz isso, né? Uma doideira lá no Face. E eu peguei e comentei algo, né? Que talvez não poderia detalhar sobre algo próximo ou alguém próximo que tinha acontecido aqui na região. Que foi algo muito ruim. Que até hoje, tipo assim, eu tento esquecer e eu falo, ai Jesus, como isso é difícil esquecer. Mas porque são coisas que, tipo assim, não era pra ter acontecido. Até porque é tanto que me amagoou tanto, me doeu tanto, que um dia eu sonhei o Senhor falando que ia fazer justiça, porque eu era inocente. Olha, tá vendo como Deus é quando eu falo, quando Deus quer fazer justiça, Ele faz. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ou Ele também nos breca, porque Ele nos corrige. Ele me corrige muitas das vezes, como corrige a Kécia. E eu quero ser corrigida. O ruim é a gente não querer ser corrigida. E nós, seres humanos, às vezes não gostamos de ser corrigidos por alguém. Às vezes a minha mãe fica me corrigindo, ou meu pai, alguma coisa, às vezes eu não gosto. Talvez porque a gente, às vezes, quando chega a uma certa idade, a gente não quer ser, talvez, orientada ou alguma coisa do tipo. Mesmo assim eu escuto, né? Mas às vezes eu me chateio, eu fico chateada porque eu falo. Eu falo, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu sei o que Deus fala comigo. Eu sei o que Deus fala por mim por sonhos. Deus sempre falou comigo por sonhos. Eu tenho um direcionamento por Deus. Se alguém não acredita ou não quer acreditar, problema é de vocês e de quem quiser. Quem assim não acredita no chamado do outro, ou quem assim não acredita nos sonhos ou proféticos ou alguma coisa, né? Que nem tudo é de Deus. Aí a gente tem que colocar na balança que Deus se cumpre na hora certa. Claro, se a gente talvez não falar, porque quando a gente fala ao adversário, que é o inimigo de nossas almas, com os adeptos dele, acredito que eles que trabalham na macumbaria, feitiçaria, vai fazer de tudo para atrapalhar, né? Os planos e projetos do Senhor. Também os nossos projetos. E daí vem a frustração, porque, ai meu Deus, porque eu falei? Ai, porque eu contei? Porque às vezes eu tenho muito disso de conversar com a minha irmã de São Paulo, né, pelo WhatsApp. Então, assim, a gente sempre foi muito de conversar. Então, assim, WhatsApp, cadê Orkut ainda? Facebook, talvez MSN. Gente, tempo de Lan House, que eu trabalhava em Lan House, a gente conversava horrores. Então, assim, se o sistema ou alguém descobre essas coisas assim, com certeza já sabe toda a minha vida, a vida dela, praticamente, porque a gente conversava, né, através das redes sociais e como todo mundo. Então, assim, vai que tem alguém aí do sistema, ruim ou mal, que tenta atrapalhar aquilo que viu, que ouviu. Eu tenho essas neuras, tá? Que às vezes eu falo, acho que a gente tá sendo vigiado, nós somos vigiados, né, pelas redes sociais. E coisas que a gente nem pode falar, e às vezes eu acho que eu estipulo aí. Precisa de alguém pra me ajudar nisso. E, enfim, querem privar, né, da gente falar o que não... nossos pensamentos, principalmente os cristãos, né, querem muitas vezes parar. Mas, Deus sabe todas as coisas
E, enfim, eu sei que às vezes a gente fala demais, né, pra falar, né, fala que a mulher fala muito, mas às vezes é porque precisa. Simplesmente a gente às vezes gosta das coisas direito, né? Mesmo lutando pra fazer as coisas direito, mas a gente gosta das coisas direito. Então eu sou muito assim de senso de justiça não é brinquedo na minha vida. Então é isso. É... Aí quando eu tenho raiva ou quando eu vejo alguma coisa errada, eu já quero falar, né? Mas pelo certo. Isso sempre foi em tudo, né? Por exemplo, a indignação, o ministério muitas das vezes nasce por indignação. Quando eu vi certas coisas, por exemplo, a modéstia, comecei a falar mais da modéstia, pela minha experiência que eu tive com o Senhor em 2017, quando eu escutei a voz do Espírito Santo para mim mudar. E olha que eu nunca fui escandalosa, nunca fui exagerada. Então, assim, o Espírito Santo se preocupa assim com as nossas vestes, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de falar, de se comportar, gente, com tudo. E ele ensina já as diretrizes, já as direções, como eu falei, porque ele se preocupa, porque ele é pai. Então, um pai, sempre vai querer o melhor para o filho, pai que ama verdadeiramente. E às vezes pai não é que faz, é que cria, né? Então, isso é muito importante. Então, Deus, como nós somos filhos adotivos de Deus, porque quem é filho de Deus, praticamente, vamos dizer, da linhagem de Jesus, é o povo de Israel, mas ele veio para os seus e os seus não receberam, e todo aquele que o recebeu, ele tem por filho. Olha que coisa linda. Então, nós, como somos filhos do Senhor, vamos dizer assim, consideramos como pai, ele é um pai, para a gente até ser um pai, né? Porque nós que acreditamos que existe um ser maior, alguém que nos criou, que nos formou, nós temos essa preocupação de quê? De agradar alguém que nos orienta, alguém que quer o melhor, alguém que um dia a gente vai estar de frente ou ter esse encontro, alguém que nos colocou no mundo e um dia vai nos tirar do mundo. Então, se fosse para estar aqui fazer tudo que era para que vença o nosso pensamento, ou do jeito que a gente quisesse, não tivesse limites, não tivesse regras, né? Porque para tudo tem regras, toda empresa tem regras, toda, independente de qual seja a empresa, né? Tem regras de fardamento, regras nos horários, regras em tudo. Então, não é diferente com o nosso Deus. Então, ele põe, sim, limites, regras, e muitas vezes, quando alguém não entende isso, aí, tipo assim, realmente a mulher não deveria falar muitas coisas, né? Tipo assim, todo mundo deveria ser liberal, isso e aquilo, realmente, em partes, como nós seres humanos, que poderíamos pensar assim, mas nunca vai ser assim, porque a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável. E se ele se preocupa com a nossa forma de ser, de estar, de se vestir, de se comportar, é porque eu comigo. É porque ele é santo, ele é lindo e ele quer que a gente seja parecido com ele. Isso não é lindo? Eu até anotei aqui uma frase sobre uma frase sobre vestes, tá? Isso é para mulheres. É do Coco Chanel, se não me engano. Que diz assim: vista-se mal e notarão o. Anotei e nem sei o que foi que anotei. Eu tenho essas coisas, quando eu era nova, eu escrevia as coisas. A menina falava assim, né, os colegas da escola. Que é isso, só quem entende a sua letra é você. Aí eu falei, nem eu às vezes entendo, porque eu anoto apressado e findo não. Nem sabendo o que eu anotei. Aí, mas diz mais ou menos assim, vista-se mal e notarão. É tipo assim, você se veste mal e todos te notarão. Mas vista-se bem e notarão a mulher. Ou seja, vista-se mal e notarão, mais ou menos assim, quem é esse? Vista-se bem e notarão a mulher. Gente, eu vou corrigir, vou fazer um videozinho aqui em um Reels e coloco lá, tá, a frase direitinho, se eu consigo encontrar. Aí é importante a gente tirar essa reflexão para nós, como mulheres cristãs, como mulheres que andamos na modéstia, porque a Bíblia assim nos orienta, né? A palavra do Senhor, que é, vamos dizer, princípios, né? Nós como cristãos lutamos para andar em princípios, né, da palavra de Deus. Então, assim, se entrarmos em alguma instituição, em alguma igreja, em algum departamento jurídico, a gente precisa se vestir adequadamente com aquele local. Imagina ambiente de trabalho, etc, etc.
na empresa, o que for, né? Dependendo do fardamento, isso, aquilo. A gente precisa se portar, se vestir, enfim, andar conforme as regras. Porque para Deus a gente andaria ou faria tudo de todo jeito. Entendeu? Então, quando a gente não entende isso, a gente realmente às vezes quer andar de todo jeito. A gente às vezes quer falar de todo jeito. A gente quer o quê? Ser livre. Que é isso que o ser humano deseja, né? Ser livre, livre e solto. Mas quando o Espírito Santo, mesmo a gente tentando obedecer, eu que tive uma criação meio rígida, assim, que em partes é bom, né? Mas em partes, às vezes, a gente fica chateado como ser humano, ou quando é adolescente, a gente acha que tem dom do nosso nariz e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas em relação a vestimento, eu sempre fui tranquila, né? Eu nunca fui exagerada, então, para mim, tudo normal. Eu sempre tentei obedecer meus pais, obedecer a doutrina da igreja, enfim. Agora, quando eu fui abrindo meu conhecimento, alguma coisa, eu fui vendo, assim, que tem muitas coisas que não batia no ministério que eu nasci. Eu sempre fui muito pela palavra de Deus e sempre, assim, de prestar muita atenção nos ensinos. Então, assim, tudo que batia contra a palavra de Deus, eu descartava. Simples assim, mesmo não saindo do ministério, porque eu tinha esse entendimento que, tipo assim, eu não sabia nem, talvez gostava tanto do ministério, enfim, algumas coisas, que eu não tinha essa mente de sair para outra denominação, né? Outro ministério. Nunca tive isso, até passar por umas grandes frustrações, que foi o interior de lá pra cá, né? Ali nas Marias e aqui em Bom Jesus, que eu fiquei meio assim. Mas é como diz, a gente se frustra com pessoas, né? Com seres humanos, e isso vai nos adoecendo. Mas o Senhor permite todas as coisas e para tudo Ele tem um plano, um projeto, e é por isso. Aí entra quando alguém às vezes pensa que está nos frustrando, quando alguém pensa que está nos amarrando, quando alguém pensa que está pode fazer alguma coisa conosco ou nos controlar, porque eu acho assim, se você está errando, se você está falhando, se você não está fazendo como alguém quer, ou não está cumprindo certas regras que alguém deseja, e se alguém chegue para você, seja macho o suficiente, seja líder suficiente, seja mulher suficiente, chegue para você e fale, olha, a regra daqui é assim, a doutrina é assim, né? Independente de quem seja, os líderes maiores aí, ou o que for. Não está fazendo corretamente, vocês não estão fazendo certo, é assim, assim, assado. Explique, né? E não haja como de todo jeito. Então, assim, tem ações e atitudes que a gente fica simplesmente triste. Às vezes essa pessoa, ela não teve presente em nenhum momento da sua vida, ela não sabe como é a sua vida, mas ela vai para a conversa dos outros, ela talvez às vezes fica até observando de longe, ou vai em conversa de além disso, daquilo, enfim, nem ele conhece. Às vezes até a cabeça que deve ser loucos, né? Porque quem imagina a maldade dos outros, pra mim é gente louco. Porque às vezes você olha, eu sei que, como diz a aparência, como é que diz a frase? Aquela frase que a primeira impressão é que fica. Mas ninguém pode estar subjugando alguém pela aparência, né? Ou por fofoca, ou por isso e aquilo. A gente conhecer as pessoas na íntegra, porque a gente só conhece alguém dia a dia, observando e acho que conversando, enfim. É assim que adquirimos o que? Intimidade, relacionamento com alguém. Não já condenando alguém sem saber que aquela pessoa, às vezes, tipo assim, até o jeito, né, ingênuo, isso e aquilo. Então a gente tem que ter um certo cuidado e compreensão com o ser humano. Então, é isso. Então tem coisas que a gente vai se chateando, vai ficando revoltado, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor permite todas as coisas, né? Mas a gente vai vendo que existe muitas injustiças e, tipo, essa região aqui, sinceramente... Ai, Jesus, me perdoa. Porque às vezes eu falo, Jesus, ou o Senhor permite mesmo, foi a tua permissão mesmo, certas coisas, ou é manipulação, Jesus. Parece que alguns cristãos ou crentes, vou dizer crentes, né? Então com o Senhor, não, Jesus. Mais amor, por favor, né? Eu sei que cada um só dá o que tem, mas é muito bom a gente, como cristão, lutar para andar no amor de Cristo. Mas enfim, eu quero esquecer, eu quero perdoar, eu quero ser amigo de todos, porque eu sei que às vezes nós queremos ser amigo de todos, mas nem todos quer ser nossos amigos, né, modo de dizer. E enfim, é aí que a gente se frustra. Eu falo isso porque um dia eu sonhei
pra vocês terem noção. Ainda, eu não lembro se eu já estava aqui ou ainda estava nas Marias. Eu sonhei que estava subindo uma escada e de repente alguém me empurrava e eu caía, né? Quando eu caía, via como fosse uma escuridão. Olha só o processo que eu tenho passado. De repente, quando eu olhava, que eu tava caindo, que eu olhava assim, quem me empurrou? Gente, Deus me mostrou a mulher, lá das Marias, uma irmã, que eu tinha como amiga. Aí eu falo, Jesus, esse sonho foi realmente o Senhor que me deu? Jesus, esse sonho foi profético? Porque eu fiquei com muito desgosto dela. Tipo assim, eu amo ela como colega, irmã em Cristo, que eu aprendi muito com ela. Mas, tipo, ela teve a covardia, ou seja, a ousadia, deu lugar para o diabo para agir dessa forma na minha vida. E eu quase que eu morri, realmente. Eu passei por algo que quase que eu morria. Então, assim, foram várias coisas que eu já passei na minha vida, que às vezes eu fico assim, tem vizinho ou tem amigos que não é de Deus, né? Tipo assim, Jesus repreende todo mal que não presta na nossa vida, ou nos coloca no lugar realmente que a gente tem que estar. Por isso que cada um de nós temos que estar no nosso, ou temos de que viver, que é para cada um estar onde a gente quiser estar. Não ninguém nos controlando ou nos manipulando, como muitos dessa região, que é controlar a vida dos outros. Porque não tem discernimento, não tem visão de Deus, não tem amor, mas tem inveja, aí quer fechar a porta para os outros. Pois se converta, né? Aí o Eclesiastes 7, do 8 ao 13, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Olha que lindo. Melhor o fim das coisas do que o início. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. É verdade, a pessoa que é paciente, que é calma. Eu tô aqui falando paciente, calma com vocês. Eu falo assim no meu dia a dia. Até porque eu sempre fui assim, né? Mas às vezes eu me irrito e eu explodo. Tipo assim, eu pensei tantas coisas que às vezes eu não sabia reagir na hora. Aí às vezes eu adoecia. Tipo assim, guardava pra mim. Aí tipo, hoje eu falo assim. Hoje eu acho que eu não aguento. Eu acho que é levando uma e dando duas. Que isso não é legal, né? A gente... daí que nosso domínio próprio é trabalhado, a mais ninguém sapeca de Satanás, eu falo isso, ninguém, a gente tem que pôr limites, né? E a gente não tem que aceitar grito ou euforia ou algo de alguém assim que às vezes acha que pode falar, nos tratar de qualquer forma. Isso é chato e às vezes, eu já passei vergonha assim, humilhação de professor em sala de aula, ou questionar, perguntar, a minha lenteza, né? Perguntar o assunto novamente para ele repetir e eu fui taxada de burra na frente assim, da sala aqui. Então assim, são traumas que às vezes não querem nos paralisar, que fica no nosso subconsciente, né? Então assim, aí pessoas da família, noivo, tudo falou a mesma palavra. Então assim, são coisas que vai nos machucando, nos deixando doentes mesmo, porque acaba com a nossa autoestima, quer, né, acabar com a nossa vida. Então assim, são coisas absurdas que a gente fica assim, meu Deus, como o ser humano é terrível, né? Quando quer ser terrível ou quando dá lugar pro diabo. Mas que a gente tenha sabedoria, falta sabedoria, simplesmente assim. É que não tem amor pelo próximo, quem não tem zelo pelos filhos dos outros, quem não tem zelo pelo ser humano. É a ignorância, né? As brutalidades. Mas enfim, olha só. Aí o texto diz assim, que melhor o fim das coisas do que o princípio delas, melhor o longânimo do que o altivo de coração. A pessoa que é prepotente, que é arrogante, realmente quando ela chega, ela fala isso aqui. Ela trata você de todo jeito, ela lhe faz passar vergonha, ela isso e aquilo. Esse é o altivo de coração, né? Que é o bam. E a pessoa humilde é totalmente diferente, né? Ela é cautelosa, ela é o que? Longânima. Ela não vai fazer essas coisas assim, escândalos, que muitas das vezes certas pessoas gostam. Aí 9 diz, não te apresses no teu espírito, porque é bom a gente ter um espírito paciente e a gente ser paciente. Não te apresses no teu espírito a irar-te. Ai meu Deus, será que eu consegui falar? Porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Ou seja, só quem ira, o certo, assim, quem se ira mais é os tolos. Então muitas vezes estamos sendo tolos. Olha como a palavra é um chicote, né? É a espada realmente dos dois lados. Espada de 2 gumes, corta pra lá e corta pra cá. Então muitas vezes quando eu estou querendo se irar, eu falo,
Jesus me ajuda a não se irar e a ser como o Senhor e agir como o Senhor, mas não é fácil. Aí o 10 diz, nunca digas porque foram os dias passados melhores que estes. Às vezes a gente não diz, ai, já fui feliz e não sabia. Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Mas não é mesmo? Quem é sábio sempre se sai melhor, sempre sobressai, sempre... O quanto é importante a gente ter sabedoria, né? Para tudo na nossa vida. Saber administrar a sua vida, enfim, tudo. Para isso a gente precisa de sabedoria, né? Sermos sábios ou sábios. O 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Vocês estão entendendo como o dinheiro e a sabedoria ajudam? Ou é coisa boa? É isso. Porque a sabedoria serve a sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Quem é que pode endireitar algo que já foi feito? Alguém que é torto. Se o próprio Deus que fez, ninguém endireita ninguém, a não ser o próprio carpinteiro. Tem um ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto. Mas na carpintaria de Jeová, só quem endireita é o Senhor. E eu não quero endireitar ninguém. Deus me livre, nunca quis endireitar ninguém. Mas tem gente que quer nos endireitar à força, né? Ai, ai, ai. É tipo assim, tem coisas que tem gente que quer nos endireitar à força. E a gente não pode endireitar ninguém. E é por isso que talvez nós, como seres humanos, não gostamos de controles. Ou, já por isso, porque a gente não gosta de ser marionete, né? Na mão dos outros. Que o Senhor nos ensine a ser como Ele quer. Porque a melhor forma que tem, ou a melhor coisa que tem é a gente agradar ao Senhor. Então, agradando ao Senhor, o resto pra mim é resto. Brincando, né? São seres humanos. Mas alguém nos quer nos tratar assim, como resto, como a gente não é nada. Resto, tipo assim, eu falo alguém, porque às vezes tem pessoas que, né, acho que me entende, né, o que eu quero dizer. Tem pessoas que são tratadas como assim, tipo assim, é menos importante, ou é menos, eu sei lá, o que é que o povo pensa. Eu não sei nem o que o povo pensa, nem o que fala de mim. Como eu digo, quem quiser falar, que rasga a língua, reganha a boca, rasga, engula, saliva, né? É isso que a gente não deve se preocupar. Mas assim, agradar a Deus. Isso é o que é importante. Quem quiser, fala o que quiser, só que palavras machucas. Eu já ouvi palavras de líderes. Tipo assim, que não foi só um, dois, é várias pessoas, né? Então assim, tem gente que pega o microfone e fala o que quer. De longe, de perto, eu comigo. Se converta. Tem amor de Cristo. Porque púlpito em nenhum lugar é lugar de desabafar com ninguém, né? Púlpito é lugar de ensinar a palavra de Deus. Púlpito é lugar de ser dirigido pelo Senhor. Mas muito não tem visão, não tem discernimento, não tem sabedoria. Aí fica difícil. Mas quem tem sabedoria se expressa com sabedoria. Então que Jesus nos dê sabedoria. Amém. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria nos leva além. Beijinho no coração de cada um. Fique com Deus. E essa é a palavra da noite. Que o Senhor te conduza no caminho que Ele deseja. E possamos ficar firmes, alicerçados com o Senhor. Não deu pra mim ir pro culto. Eu gosto de ir pro culto, gente. Eu gosto de ir. Mas desde que eu vim pra cá é que eu não vou muito, né? Chateada com algumas coisas. Na verdade são com pessoas, mas é isso. Mas eu amo cultuar, eu amo estar com gente. Porque Deus, ou Jesus, andava com pessoas e estava vivendo meu dirigente, né? De pessoas. É isso. Com o Senhor Jesus você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Você pensa em Jesus o tempo todo ou toda hora? Eu quero que você pense assim, em se tá errando, às vezes eu falo alguma coisa,
Ou às vezes pensei alguma coisa e falar, meu Deus, me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu falei isso. Por quê? Porque a gente quer agradar o Senhor, a gente tem medo, né? De desobedecê-lo. É isso. Então o Senhor, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso orientador. Tudo, gente. Tudo que a gente precisa. Por mais que elas precisam de pessoas também, né? Pra nos orientar alguma coisa que a gente não sabe ainda. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa. Como eu fui perguntar ao professor, né? Tive dúvida lá na aula. E fui perguntar, eu pedi para ele repetir novamente a explicação que eu não tinha absorvido da melhor forma possível. Então isso é em tudo, Jesus. É lindo e a gente sempre tem que clamá-lo, chamar por ele. Não tão lindo, né? Pode restaurar o nosso viver, o nosso mover. É ele que faz todas as coisas, é ele que é lindo, é ele que é grande, poderoso, maravilhoso. E nos ama, né? Sem julgamentos, nos ama como temos que ser amadas. É linda? Não é como o ser humano. Os religiosos que querem nos maltratar, nos condenar, nos amaldiçoar. Sai dele, Satanás. Porque quem tem Jesus de fato é diferente. É diferente quem anda na unção. É diferente quem tem visão. Quem paga preço anda na verdade. É diferente exala a santidade. Então que eu e você possa exalar a santidade, porque isso é a melhor coisa do mundo. E hoje a santidade é taxada para muitos como um absurdo. E não é, são princípios da palavra de Deus. Vai andar nessa santidade. Eu não sou santa não, eu queria ser santa. Eu queria andar perfeitamente como Deus quer. Anseio, um desejo. Mas ainda falho, gente, que não é brinquedo não. Porque o ser humano é tendencioso a falhar. Mas eu luto para obedecer. E quem me conhece, quem nos conhece, sabe que eu sou assim. Eu luto para obedecer. Desde criança. Andar nos passos do Senhor. Não é fácil. Então, que possamos andar e ser luz onde estivermos. E a gente não ser luz para alguém só de longe. Mas que quando alguém estiver próximo a gente, possa sentir esse brilho, essa luz, essa diferença, né? Saber que a pessoa, ela não tipo assim, eu achava que fulano era assim. E quando chega perto, se decepciona. É a pior coisa. Mas bom é você achar alguém de longe de alguma coisa e quando chegar perto, nossa, realmente ela é assim. Não é linda? É linda. Porque nós temos que ser assim, autênticos, onde estivermos, temos que sermos nós. Eu sou assim. Então, do jeito que eu tô aqui falando com vocês, eu sou aqui em casa, eu sou. Só não sei quando eu tô irritada, quando a TPM principalmente, né? Aí eu fico meio brava. Mas também, se precisar ser brava na frente do povo, eu sou do meu jeito. Por que esconder? Por que ser capa? Por que ser máscara pra alguém, né? Às vezes tem gente que quer ser capa, máscara. Mas o que adianta? Máscara, capa, um dia cai. Nós vamos andarmos com sinceridade e falar a verdade. Eu falo a verdade e acho que com mansidão. A pessoa é falsa, a pessoa é invejosa, a pessoa é isso e aquilo, a pessoa é tóxica, a pessoa é isso. Eu falo mesmo. Mas eu falo de forma sábia. Ou simplesmente é isso. Que o Senhor nos ajude a fazermos a vontade do Senhor. E possamos vencermos na graça, no conhecimento e se esforçando. Paz a tudo, um cheiro. E com Jesus somos mais que vencedores. Paz e graça.